Meus amigos, é o seguinte, o campeonato que a gente achava que ia pau a pau até a última rodada pode acabar na próxima terça-feira, 2 rodadas antes do fim. Isso porque no sábado o Flamengo ganhou do Red Bull e o Palmeiras teve um novo tropeço, empatou em casa contra o Fluminense, no jogo inclusive que esteve muito perto de perder. E aí o Flamengo tem um cenário e uma combinação para ser campeão na terça-feira. E eu vou explicar isso no vídeo e, obviamente, a gente vai esmiuçar, tentar fazer ali um breve raio-x do que foi o Flamengo e Red Bull, do que foi o Palmeiras e Fluminense, dar uma projetada, inclusive, o quanto essa disputa, que pode acabar precocemente no campeonato, tende a influenciar a decisão da Libertadores no próximo sábado, dia 29, em Lima, no Peru. O Abel deu uma entrevista depois do jogo, meio que largando, né? O Campeonato Brasileiro, assim, dizendo que já era. Fui pego de surpresa, confesso, com essa declaração do Abel. Não parece ser muito o perfil dele, mas, ao mesmo tempo, ele consegue concentrar todas as forças e atenções na final da Libertadores. É um título histórico, porque dali sairá o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E todo mundo quer ter esse lugar. E nesse momento só Palmeiras e Flamengo podem isso. Portanto, vai ser porradaria na terça-feira. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. O seguinte, sábado de definições ou quase definições no Campeonato Brasileiro, isso porque o Flamengo venceu tranquilamente até, né, o Red Bull por 3-0 e o Palmeiras empatou em 0-0 com o Fluminense. Os dois jogaram em casa. Na próxima rodada tem Flamengo e Galo. O Galo vai jogar em casa, né? Então o Flamengo decide isso em Belo Horizonte. E o Palmeiras vai jogar contra o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. Então os dois jogam fora de casa. E o Flamengo tem uma chance de terminar o campeonato na terça. Claro, não depende só de si, né? O Flamengo tem que ganhar o jogo e precisa de um desenho em relação ao Palmeiras para cravar o título na terça-feira. Mas o campeonato acabar na 36ª rodada não era o que estava muito projetado, né? Parecia que ia até o final, até a última rodada. Só que a recente queda de produção ofensiva, principalmente do Palmeiras, né, na conversão das chances, porque não é que o Palmeiras não esteja criando, ele até está, mas ele não está convertendo como antes. Por exemplo, o Flaco vive um jejum de gols no Palmeiras, né? O Vitor Roque continua metendo gols, e se a gente olhar os últimos 19 jogos, são 14 gols do Vitor Roque, o desempenho ainda é muito bom, mas neste momento, ofensivamente, o Palmeiras caiu um pouco sua taxa de conversão, né? Se a gente imaginar que ele perde para o Santos na Vila, depois empata com o Vitória em casa e agora empata com o Fluminense em casa também. E enquanto isso, o Flamengo, mesmo com desfalques importantes aí, já sabendo que não contará com o Pedro na final, conseguiu encontrar algumas alternativas ofensivas. Claro que o principal jogador, o principal artilheiro, o principal nome do time na temporada segue sendo Jorge de Arrascaeta. Então, é o seguinte, vamos ver primeiro o que o Flamengo precisa e por que o campeonato pode acabar na terça-feira, para você entender que o desenho ficou possível, é bem factível imaginar que o Flamengo pode ser campeão na terça-feira, na 36ª rodada. Para isso acontecer, o Flamengo aqui embaixo precisa ganhar do Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio. Se isso acontecer, o Flamengo será campeão na terça-feira, porque aí a distância ficará de 7 pontos e só restarão 6 pontos para a disputa. Então não dá mais para o Palmeiras pegar. Se o Flamengo ganha do Galo e o Palmeiras empata com o Grêmio, o que aconteceria é que a distância em número de vitórias do Flamengo ficaria de 2, eu vou explicar isso numa outra tela, e o Palmeiras poderia empatar em número de pontos, mas teria que tirar hoje uma diferença muito grande de saldo de gol, o que, assim, matematicamente é possível, mas futebolisticamente falando é pouco provável. Então, assim, se o Flamengo ganha do Galo e o Palmeiras empata com o Grêmio, o Flamengo fica virtualmente campeão, mas não oficialmente campeão.
E no outro cenário, que é o Flamengo ganha do Galo e o Palmeiras ganha do Grêmio, não é campeão, a coisa segue. E óbvio que tem outros cenários aí, né? Se o Flamengo não ganha do Galo, ele não é campeão na terça-feira. Para o Flamengo ser campeão na terça-feira, ele obrigatoriamente precisa ganhar o jogo. Ele tem que ganhar o jogo e aí olhar para o Palmeiras. Então, esse cenário que eu estou desenhando aqui, ele só é possível se o Flamengo ganhar o seu jogo. Se ele não ganhar, o campeonato segue em aberto. A classificação está desta forma. O Flamengo tem 74 pontos, o Palmeiras tem 70, os dois com 35 jogos. E aqui você tem uma distância, nesse momento, muito grande no saldo, né? Tem uma distância aqui de 21 gols de saldo. Então o Palmeiras teria que tirar 22 de saldo. Isso porque se o Flamengo perde, olhando para a próxima rodada, e se o Flamengo ganha e o Palmeiras empata, o Palmeiras poderia chegar à mesma quantidade de pontos do Flamengo e empatar com o Flamengo nos 77 pontos. Poderia acontecer. E ficaria o Flamengo com 23 vitórias, o Palmeiras pararia com 21, mas o Palmeiras poderia chegar nas 23 vitórias também, óbvio, se o Flamengo perdesse as duas últimas rodadas. E aí a decisão iria para cá e o Palmeiras teria que tirar aí mais de 20 gols de saldo, que convenhamos assim, é possível matematicamente? É possível, mas é muito pouco provável. Então, se o Flamengo ganha e o Palmeiras tropeça, o Flamengo é virtualmente o campeão, o que precocemente, né, com 2 rodadas de antecedência, pareceria muita ousadia a gente mirar esse cenário um mês atrás, quando inclusive a situação estava invertida, né, com o Palmeiras parecendo ter uma vantagem, até porque tinha, em tese, uma tabela mais acessível. E eu até já tinha comentado que assim, o Palmeiras ele ia mal contra a galera do G6 e ele só conseguiu pouquíssimos pontos contra a turma lá de cima, né? Contra Mirassol, Bahia, Flamengo, Cruzeiro. O Palmeiras teve dificuldade com essa turma aí do G6. Em compensação, o Palmeiras perdia muito pouco ponto para a turma lá de baixo. E o Palmeiras tinha alguns desses adversários pelo caminho. Só que ele perdeu para o Santos, e o Santos, vale lembrar, por pior que esteja na temporada, ganhou todos os clássicos no Brasileiro na Vila, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Corinthians. E depois não conseguiu ganhar do Vitória jogando em casa, num jogo em que finalizou muito, produziu muito, mas não conseguiu converter. E esse problema de conversão se repetiu contra o Fluminense no jogo desse sábado. Produziu, criou, teve algumas chances até relativamente interessantes ali, mas algumas tomadas de decisão que são bem questionáveis, né? Principalmente do Flaco. Eu até escrevi isso no Twitter durante o jogo, que assim, o Flaco vive o ano mágico da vida dele, é disparado o melhor momento da carreira dele. E aí eu não sei o quanto esse excesso de confiança, por saber que o momento é muito bom, dá a ele algumas pitadas de fominha, né? Porque tem muita decisão do Flaco, ou de finalizar, ou tentar um drible a mais, quando você tem 2, 3 companheiros ali em uma posição melhor. Isso aconteceu contra o Fluminense pelo menos umas 3 vezes em situações que eram muito boas para finalizar. E claro, você tem o Fábio numa fase ótima, o Fluminense fez um grande jogo, poderia ter ganho, inclusive. O Palmeiras se expôs, porque sabia que em determinado momento a informação do Maracanã já tinha chegado, de que tinha que ganhar o jogo. E se expôs, e o Fluminense teve ali boas chances, né, com o Canóbio, com o Everaldo e tal, de ganhar, e aí o que complicaria ainda mais a situação do Palmeiras. E aí tem sido uma crítica que a torcida do Palmeiras faz ao trabalho do Abel em 2025, é um time um pouco mais exposto, né, mais frágil talvez defensivamente. Eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, acho que já fiz uns 3 vídeos abordando esse assunto. Esse Palmeiras do Abel, até pela fase do Flaco, pela fase do Vitor Roque, por ter o Alan ali pedindo passagem em alguns momentos e tal, ele é um time talvez mais vistoso ofensivamente do que outras versões do Palmeiras do Abel Ferreira. Mas aí há um preço também de ficar um pouquinho mais exposto. Então o Palmeiras tem subido um pouco mais as linhas, tem tomado muita bola nas costas em vários momentos, tem ficado em situações de 1 contra 1, tem protegido pior a sua área. E olha que, para o jogo contra o Fluminense, o Abel, talvez pensando no Flamengo, não tenho essa convicção, mas essa suspeita,
ele testou ali, né, o Aníbal e o M. Martinez juntos. Eu acho que fica bem menos dinâmico o time dessa forma. Mas o Palmeiras produziu. O Palmeiras poderia ter ganho o jogo? Poderia. Fez um grande jogo? Não. Olhando para as circunstâncias, é um jogo com muito problema. E o agravante de se expor pra caramba. E poder, inclusive, ter perdido a partida. Do outro lado, o Flamengo fez um jogo de um volume gigante. O Red Bull passa longe de ver seus melhores momentos. Mas o Flamengo já se viu nessa circunstância de dominar adversários no Maracanã, de produzir muito volume de jogo, mas pouca chance e acabar tropeçando. Em algum momento, se olhava ali para o jogo e falava, cara, tá embaçando. Porque o Flamengo chegava, mas, putz, sem contar com o Pedro, a alternativa do Felipe Luiz foi de novo tentar o Plata ali por dentro, o que para mim claramente não funciona como a melhor alternativa. Ainda acho que nesse cenário todo, a melhor solução é o Bruno Henrique naquele papel, por mais que ele não se sinta tão confortável ali e que tecnicamente já tenha vivido momentos melhores. E aí no segundo tempo o Flamengo seguiu no mesmo volume, e aí foi fazendo 1, 2, 3 e resolveu o jogo de novo, assim, com um grande poder de chegada, de finalização do Arrascaeta, que faz, repito, para mim, o melhor ano da carreira dele, não só em números. Estou falando que fisicamente é um cara com mais potência, com mais regularidade. Acho que ele tem sido mais decisivo, ele tem sido mais preciso até nas finalizações, tanto perna direita quanto perna esquerda. Fez o gol no Maracanã de perna canhota, um passe magistral também do Jorginho, que fez um jogo muito bom. Então, assim, o Flamengo, nesse momento, mostra que tem o melhor elenco do Brasil e da América do Sul, com mais alternativas até que o Palmeiras para resolver problemas de desfalque e tudo, ou de falta de inspiração em alguns momentos. Não sei o que o Abel vai pensar para o jogo de Lima. É um jogo só, é um jogo de uma análise totalmente diferente do que eles viveram no Brasileiro, por exemplo. O Abel sabe e gosta de jogar esses jogos de mata-mata. Eu tinha falado há uns dias atrás, quando tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estavam dando uma oscilada, e o Flamengo fez um jogo muito ruim no Maracanã contra o Fluminense, por exemplo, que os dois chegando mal para jogar em Lima, para mim a vantagem era do Palmeiras. Porque para mim é mais fácil o Palmeiras ganhar jogando mal do que o Flamengo ganhar jogando mal. O Flamengo precisa que o processo funcione, que o time esteja ofensivamente organizado para ganhar. Né? Troca de passe mais limpa, mais rápida, com uma achada ali entre as linhas e tal. Para mim, o Flamengo do Felipe Luiz, para ganhar os seus jogos, ele precisa jogar bem, dentro do seu modelo. O Palmeiras do Abel, ele é capaz de ganhar jogos não estando tão bem. Aí você vai falar, mas não ganhou no Brasileiro esses últimos. Não ganhou do Santos, não ganhou do Fluminense, não ganhou do Vitória. É verdade. O que eu digo é, num geral, olhando mais de longe, os dois jogando mal, para mim a vantagem era do Palmeiras. Só que não é isso que vai acontecer. Neste momento, o Flamengo está jogando melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve uma queda importante no seu modo de jogo. Então, nesse momento, eu acho que a vantagem ela é do Flamengo. E pode ser uma vantagem maior ainda se o Flamengo for campeão na terça-feira. Ele vai desembarcar em Lima sendo campeão brasileiro e podendo pegar o inédito tetracampeonato brasileiro na Libertadores. Então isso é muito grandioso, é um impacto. E aí, para terça-feira, você tem o Palmeiras pegando um Grêmio, que ainda precisa de resultados e tem vivido momentos animados, né, de dar alguma resposta para o seu torcedor, e o Flamengo vai pegar um Galo frustrado, desanimado por ter perdido a Sul-Americana para o Lanús nos pênaltis da forma como perdeu, porque tiveram ali muitos elementos cruéis na derrota do Atlético, né, na perda do título do Atlético. Então, o Flamengo pode se aproveitar disso. E tem um retrospecto bom na casa do Galo. Então, há um desenho muito claro de que o Flamengo é capaz de ir para Belo Horizonte e ganhar do Galo. Por outro lado, não há nenhuma garantia do Palmeiras contra o Grêmio fora. Então, a chance do campeonato terminar a terça ela é bem relevante. E aí, isso pode ser transformado num estímulo
no último tiro ali do Palmeiras e os caras chegarem ensandecidos em Lima, ou eles podem de fato sentir muito e o Flamengo chegar com um nível de estímulo lá no alto. Vai depender de como cada treinador vai trabalhar e a cabeça dos seus. O fato é que nesse momento o Flamengo leva uma certa vantagem. Mas é importante lembrar também, eu acho que o torcedor do Flamengo lembra disso, que esse cenário foi um pouco parecido com o que aconteceu em Montevidéu em 2021. O Flamengo chegou para aquela decisão de Libertadores claramente jogando melhor e sendo favorito. O Palmeiras vinha, salvo engano, de 4 jogos sem ganhar, uma queda clara de rendimento. E o Palmeiras acabou ganhando aquela Libertadores por 2-1. Então não há garantia de nada quando a gente fala de favoritismo. São só possibilidades, ferramentas, quem tem mais nesse momento para oferecer. E na minha visão, quem tem mais nesse momento para oferecer é o Flamengo. Se é garantia de título? Não. E por isso que o futebol é maravilhoso e a final será gigantesca. Beleza? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, o seu dislike, comenta o conteúdo aí, compartilha o conteúdo e me segue lá nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok. Beleza? É nóis, tamo junto e satisfações. Acho que dessa vez a imagem estava boa, o som estava bom, tá tudo certo. Imagino eu. Também se não tiver, aí, meu irmão, fazer o quê, né?